Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo mais uma peça para copa que você pode fazer em outras cores, claro, né? Você pode fazer sem ser para copa, mas é o tão dito ultimamente gorro de rabo de cavalo, né? A touquinha para você botar o rabo de cavalo por aqui. Eu fiz essa com 3 fios de linha Anne, né, que na verdade eu usei a Anne, usei uma Camila da mesma grossura e usei uma da Aeroroma que tem a mesma grossura. Usei 3 fios, usei a agulha 3,5 e ele é bem fácil de fazer, gente. O que você precisa é de um elástico, de preferência grossinho assim, ou parecido, para dar mais estabilidade na hora de crochetar, para ficar mais fácil. Um elástico, fita métrica, porque durante o vídeo várias vezes eu vou dar dicas sobre medidas, porque essa touquinha você pode fazer ela no tamanho que você quiser, gente, entendeu? Material também você pode usar linha ou lã que você quiser, até barbante, já vi pessoas fazerem touquinha de barbante. E a agulha, idem, é só você tomar cuidado, você prestar atenção no tamanho, né, nos centímetros que você está colocando, se é relativo, se é compatível com a pessoa que for usar, ok? Esse tamanho, eu fiz esse gorro M, né, a cabeça média de um adulto tem 56 de circunferência, eu fiz para um tamanho M, e é isso aí, gente, durante o vídeo eu explico, né, como ajustar para o tamanho que você quiser. Vamos ver como é fácil? Então, pessoal, nesse vídeo, a gente começa da seguinte forma. Você dá uma laçada e uma correntinha inicial na sua linha ou lã, né, que você for usar. Aí você prende a linha com um ponto baixo no elástico. E aí você vai precisar de 23 centímetros de gorro, né? Então, assim, se você sentir um pouquinho mais de segurança, porque cada linha é uma linha, cada lã é uma lã, dá um caimento, né? Se você quiser fazer uma amostrinha para ter noção da tensão do ponto que vai ficar e quantos pontos precisa para 23 centímetros. A gente vai trabalhar esse gorro todo em pontos baixos, tipo sanfona, né? Eu vou mostrar para vocês como é isso. Então, no caso, eu estou trabalhando com 3 fios até misturado. Tem Anne, Camila e Aeroroma, todos da mesma Tex, né? Todos do estilo da Anne. Então, é como se fosse um Anne triplo. Eu falo Anne porque Anne é o que, né, todo mundo mais conhece. E a agulha número 6, porque eu quero realmente que fique um ponto mais larguinho. Você pode fazer a agulha mais justinha se você quiser, entendeu? Não tem impedimento nenhum. A única questão é você tomar cuidado, ter atenção aos centímetros, tanto de comprimento quanto de circunferência. Se você tiver como medir a cabeça da pessoa que for usar, melhor ainda, entendeu? Se você não tiver, assim, esse tamanho que eu vou fazer é um tamanho M, larguinho, né? Como eu falei ainda há pouco. É um modelo mais que chama, né, de gorro despojado, que serve para G também, fica bom em G também, né? Então, nós precisamos, depois desse início, de 23 centímetros de correntinhas. Então, vamos lá. Então, gente, vou especificar um detalhezinho melhor. O que acontece? Esse gorrinho, eu vou fazer um modelinho dobradinho assim, né? Se você não quiser fazer esse dobradinho, você pode dar um desconto nesse tamanho que eu tô falando, nessa, né, da correntinha. No caso, eu tô fazendo um pouco mais do que 23 centímetros, por quê? 23 centímetros é o tamanho do gorro, em média, o tamanho final do gorro. E eu tô fazendo um pouquinho mais longo, porque se ficar maior do que os 23, para mim não tem problema, entendeu? É só mais um espacinho que eu dobro na barra, entendeu? Mas se você quiser fazer os 23, já tá show de bola. Ah, deixa eu falar aqui direitinho. Então, aí eu fiz uns 26 centímetros de correntinhas. E aí, como a gente faz o ponto baixo? Você volta 3 correntinhas
né? Porque já na terceira correntinha você começa a fazer o ponto baixo normal. Então, pessoas amadas, agora eu vou mais uma vez, correndo o risco de algumas pessoas brigarem comigo, eu vou explicar mais um detalhezinho. O que acontece? No início do vídeo, no início da descrição do vídeo, eu falei sobre 23 correntinhas. Aí eu falei que são 23 centímetros de gorro. E aí, quando eu estava fazendo as correntinhas, eu falei que fiz 26 centímetros de correntinhas. Aí eu sei que deve ter pessoas que devem ter falado, ah, você se confundiu, você errou, você sei lá o quê. Sim e não. Eu não me confundi, eu não errei, mas assim, eu sei que eu erro em falar tanto, tentar explicar tanto. Esse eu acho que é meu erro. Mas ao mesmo tempo eu gosto de disparar o gatilho, tentar pelo menos, né? Disparar o gatilho em algumas pessoas sobre pensar. O que acontece? Nós precisamos de 23 centímetros de gorro tecido. Lembra que eu falei nessa mesma confusão de centímetros de correntinhas para fazer uma amostra, dependendo do material que você for usar e blá blá blá? Pois é, então, eu fiz 26 centímetros de correntinhas. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu juro que eu fiz no chute, gente, juro que eu fiz no chute. Porque pelo tipo de agulha e ponto e blá blá blá, olha lá, 23 centímetros. E eu fiz 26 centímetros de correntinhas. O que acontece? Podia ter dado diferente, eu podia dar com meus burros na água e eu ia falar para vocês do mesmo jeito. Aí ia ficar um pouco mais confuso. Mas enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu gosto de mostrar essas coisas para vocês, apesar de eu saber que eu corro um grande risco de muita gente brigar comigo, muita gente ficar brava comigo, eu gosto de fazer pensar. Enfim, falei pra caramba, agora vamos voltar à receita. Primeira carreira de pontos baixos, a gente faz, quer dizer, esse gorro é todo basicamente ponto baixo, né? Porque aí a gente faz o ponto baixo, prendendo esta carreira que a gente fez no elástico. Aí com isso a gente não precisa de correntinhas, a gente vira o trabalho. E aí como é que a gente faz esta carreira e todas as seguintes? Aquele esquema que eu já expliquei para vocês. A gente pega a alcinha do ponto para frente. Em todas as carreiras, gente. A gente vai conseguir uma sanfoninha do ponto baixo fazendo isso. Olha lá, enfia a agulha no meio da correntinha e vai para frente. Para trás, no caso, né? Como você preferir chamar. Vai para o lado onde está a linha que você está tecendo. E aí você puxa e faz o ponto baixo. Enfia novamente no meio. Em todos os pontos vão ser assim. Aí quando chegar todas as vezes que a carreira chegar aqui, você faz normalmente 2 correntinhas e vira a carreira e faz assim. Só isso, seus lindos. Olha lá, pega só um lacinho para trás e faz o ponto baixo. Isso já dá o efeito da sanfoninha que a gente quer. Fica um ponto baixo trabalhadinho e ele dá uma tensãozinha no trabalho. Só isso aqui. Dá para ser mais simples? Não dá, né? Dá para ser mais fácil? Eu acho que também não. Só isso aqui. Aí eu vou mostrando para vocês alguns pontos conforme o trabalho for andando. E é só isso aqui. Então, meus amores, eu já adiantei um pedaço do trabalho e, como eu falei, eu voltei para mostrar para vocês o efeito que fica o ponto, né? Fica uma sanfoninha, né? Vai ser assim, o gorro, né? Fica uma sanfona. E aí eu voltei para mostrar para vocês como são as viradas de carreira, para relembrar isso, né? Eu fiz até o último ponto baixo, naquele esquema de pegar só a metade para trás da correntinha de cima, aí faz um ponto baixo no elástico.
Aí o ponto baixo já serve como correntinha, a gente não precisa fazer correntinha, só vira o trabalho e segue fazendo o ponto baixo no mesmo esquema de todo o gorro. Da metade do gorro não, perdão, da metade da correntinha para trás. Estão vendo? Olha lá. Só isso aqui. Já a virada de carreira do lado da barra é o normal. Você faz até pontos baixos até o último ponto baixo da carreira anterior, faz 2 correntinhas, fazer novamente. Ponto baixo, né? 2 correntinhas. Vira o trabalho e pega o ponto baixo, como a gente está fazendo em todo esse trabalho. E é só isso, seus lindos. Vocês repetem essa carreirinha assim, com essas viradas de carreira que eu mostrei para vocês agora, pelo tamanho do gorro. Quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês como emendar. Mas você pode emendar, se você souber emendar, se você tiver o seu método, que você goste de emendar crochê, é só mandar ver. Porque assim, esse ponto ele é bem elástico, né? Bem elástico mesmo, né? Então, o que acontece? Mesmo esse modelo sendo um modelo mais caído ele não chega a ser por causa do rabo de cavalo, né? Ele sendo um modelo mais desleixado, como falam, ele cedendo muito ponto, você pode fazer uns 10 centímetros a menos do que o tamanho da cabeça da pessoa que for usar. Então, assim, o tamanho de uma cabeça, o tamanho médio, né, de uma cabeça de adulto, são uns 56 centímetros, né? Tamanho médio, tá, gente? E isso é padrão, e vocês sabem como é padrão, né? Aquele padrão que alguém resolveu que é o padrão, mas é óbvio que com variações muitas. Então, assim, 56 você pode fazer a partir de 46 centímetros, né? Mas se você tiver o tamanho... Isso é o que eu sempre falo. Se você tiver o tamanho, tiver as medidas, a medida, né, da cabeça da pessoa que for usar, aí fica mais fácil ainda. Você pega esse número e você pode diminuir até 10 centímetros. É legal que diminua, porque senão, a princípio, esse ponto vai parecer que se você fizer o tamanho certinho, vai parecer que vai ficar ok. Mas com o uso, lavando e tal, vai ficar um boné bem largão. E o que acontece? Como esse boné é de rabo de cavalo, eu acredito que vai ficar esquisito, né? Mas é de gosto, gente, é como eu sempre falo, entendeu? Eu não tô aqui botando regra, não. Só tô falando minha opinião /, barra o que se faz normalmente, né? Porque um boné largão, caidão, ficar preso no rabo de cavalo, eu acho que não fica legal, né? Mas se você achar que fica, não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Olha lá, vai até o último ponto. E pronto, aproveitei e já mostrei mais uma virada de carreira no meio. E é isso aí. Opa, já estou fazendo besteira. E é isso aí. Bora terminar essas carreiras até botar no tamanho. E aí eu volto para mostrar para vocês como emendar, ok? Então, pessoal, quando chegar no tamanho ideal para o gorro que você estiver fazendo, para a pessoa que for usar, né? Lembrando que, como eu falei no início, um tamanho médio de cabeça de adulto é de 56 centímetros de circunferência. Eu medi a minha tem 57. E eu falei que nesse ponto aqui, de acordo com o material que cada um estiver usando, a agulha e o ponto de cada um, você pode diminuir até 10 centímetros da circunferência. Se você fizer o tamanho certinho, eu acho que periga ficar muito largão, muito rápido. Tipo, não aguentar usar ou então não aguentar nem lavar, vai ceder bastante, entendeu? Talvez fique ruim. Eu, no caso, eu diminuí 6 centímetros do tamanho da circunferência. Então,
Esse gorro ele tem mais ou menos 50 centímetros de circunferência. Eu fiz 50 centímetros dessas carreirinhas. E para emendar, para ficar o ponto certinho, a gente começou daqui, né? A gente para o trabalho na parte de baixo da sanfona. Aí a gente vai emendar, deixar sempre a emenda pelo lado avesso, né? Pelo lado, sem ser o lado que a gente vai usar. Então a gente junta a peça assim, a linha ficou torcida. Gente, não tem mistério não. Você pega a correntinha dos dois lados. Eu, mesmo com esse ponto sanfonadinho baixo, aí vai da escolha de cada um. Para arrematar, eu gosto de pegar a correntinha toda. Eu não faço o sanfonadinho não, até porque de qualquer forma isso ficaria aqui no caso pro lado avesso, né? Não vai aparecer mesmo. Então é só isso, seus lindos, olha lá. Eu pego um lado da peça, pego no ponto equivalente do outro lado da peça, que é o início, né? O início do gorro foi aqui. E aí eu faço um ponto baixo. Se você quiser, você pode fazer um ponto baixíssimo. Tanto faz, não faz diferença nenhuma no acabamento. E é só isso, fazer isso até o final da carreira e tá pronto o nosso gorrinho. Isso aqui, direto. Então, seus lindos, chegando no final da carreira, é só finalizar aqui. Eu já fiz o último ponto baixo. Olha lá, já foi. Arrematou e já era. Aí a gente arremata, esconde direitinho esses fios, né? Tanto o inicial, que é esse daqui, quanto o que eu acabei de arrematar. E pronto. Tá aqui o nosso gorrinho da Copa ainda, né? Persista em fazer coisas da Copa. Aí você vira a abinha e pronto. O gorrinho de rabo de cavalo. Que, como eu falei no início, você pode fazer do tamanho que você quiser para o adulto ou para a criança, né? Que você quiser. E não precisa ser da Copa, né, gente? Você pode fazer com a cor que você quiser, com o material que você quiser. Como eu falei, né? É só observar as medidas, os tamanhos, né? Aquele esquema de sempre. Se ficou com alguma dúvida, fala aqui nos comentários, ou então me procura no Facebook Nó Chique, ok? Que a gente desenrola a dúvida que for. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.